Muita pobreza na Índia, né? Tem bastante, cara, mas tem... É diferente, assim. Eles têm um jeito mais simples de viver a vida. Então, muitas coisas que a gente olha como pobreza é mesmo. E muita coisa que a gente olha, pra eles não é. É uma vida humilde, É uma vida humilde, que vivem bem na casa, nas coisas deles isso, eles são muito espiritualizados, assim, não todos, claro, mas em geral eles são. Eles têm uma visão muito diferente da vida, assim. Claro, eles gostam de ter um celular bacana. Quando você fala que tem carro, eles perguntam, que carro que você dirige? Eles têm uma curiosidade com isso. Mas assim, não é que nem a gente que parece que tem que se matar para conseguir as coisas. Sim. Eles com isso são mais de boa, assim. Então, a Índia eu sempre falo, acho que se você quiser viver um planeta diferente, somente a gente que é ocidental, vai pra Índia que você vai ver umas coisas, o modo de vida que a gente não tá acostumado. Porque eu acho que, eu falei disso da miséria, né, da pobreza, né, porque o que eu li há um tempo atrás é que a Índia ainda é um país que tem situações de miséria mesmo, né? Tem, mas ninguém passa fome. Então, isso que eu ia perguntar, tem gente que passa fome? Não existe isso lá. Além deles produzirem muita comida, o próprio sistema religioso do país, com as várias religiões que tem, elas dão comida para quem quiser. Você tem uma religião lá que chama Sikhismo. Ela é uma religião que ela nasce com muita influência do islamismo e do hinduísmo, mas é uma religião à parte. Sikhismo. Você tem, sei lá, quantos milhões de Sikhs. É a quinta maior religião do mundo. O Sikhismo é uns caras que... Sabe os caras que quando você vê na Índia usando turbante? São os Sikhs. Eles têm uma religião que eles... Todo dia, você vai lá no templo Sikh, que chama Gurudwara, e você pode comer a hora que você quiser. Tem comida o dia inteiro. Então, assim, isso é só um exemplo do que você tem lá. Eles não passam fome. O que é a miséria? É, às vezes, saneamento básico, não é todo lugar que tem. É, às vezes, não tem um acesso a uma educação, porque não é todo lugar que você consegue uma educação boa. A Índia, imagina, ela tem quase 8 vezes a população do Brasil. E ela é metade do território do Brasil. Meu Deus, sim. Então é muita gente em tudo quanto é lugar. Então você conseguir manter serviços de qualidade com muita gente é muito difícil. Então nisso você vê que tem uma certa pobreza, mas não é em todo lugar não. Tem lugar lá que é muito rico. Mumbai é muito rico, pedaços de Nova Delhi são muito ricos. Aí você vê que tem uma discrepância assim, mas o povo é bem de boa com isso, cara. Porque a Índia é um dos países que eu confesso, ignorância minha, que ainda é muito estereotipado para o Brasil, né? Para muitos brasileiros. Então, por exemplo, às vezes quando eu vejo vídeos de influencers, de youtubers, sei lá, de produtores de vídeo na internet que vão para lá, me parece que eles sempre querem explorar esse lado da pobreza, esse lado do tipo... fui assaltado, ou fui... Teve um cara esses tempos aí, não vou lembrar o nome dele, mas que ele lembra assim que tipo... Não que ele fala que ele foi assaltado, mas ele tá comprando alguma coisa, aí vai juntando várias crianças e várias mulheres pedindo dinheiro, e aí ele... assim na Índia. Então, esse estereótipo de que a Índia é um país assim... invasivo, perigoso, miserável, sem dinheiro. É o que vem. Muito estereotipado para nós. Né? Igual no Oriente Médio, né? Nas questões do Irã. Você pensa que todo mundo lá, assim, eu não quero falar besteira, mas a gente precisa muito mais abrir o nosso olhar para esses países que sim, têm os seus problemas sociais, mas não é assim todo o país. Né? Não, cara, e uma coisa que é assim na Índia, que você vê... Quando você vê essa galera que é influencer, vai lá, o que eles fazem? Eles vão no lugar mais pobre que tem, aí eles filmam lá um cara cozinhando lá numa bacia e falam, olha como é que é na Índia. Não é daquele jeito. Aquilo é um lugar muito pobre. Que se você for num lugar muito pobre aqui no Brasil, vai ser igual. Sim. Então, se viesse um influencer indiano para ir para um lugar muito pobre do Brasil, muito miserável, que as pessoas não têm acesso a quase nada, e filmar lá uma pessoa, sei lá, comendo do chão, vai falar, no Brasil todo mundo come do chão. Cara, e não precisa ir para lugar que a gente também é estereotipado do Brasil. Se você for em alguns lugares no centro de São Paulo, infelizmente, é uma pessoa em situação de rua que tá ali cozinhando com o que tem. Exato. Né? Nem cozinha. É isso. Aí a galera vai lá e vê isso, e assim, não é comum ver isso lá. Não é que você tá andando em qualquer lugar, você vê. E é todo o país que é assim. Não é. Então as pessoas vão e elas pegam esses recortes. Assim, ser assaltado na Índia é muito difícil ser assaltado na Índia. Muito difícil. Eles têm uma ética religiosa, um medo. Eu lembro quando a gente estava lá em 2019, olha que fato bacana.
O Bruno perdeu o celular dele. Ah, eu vi esse vídeo de vocês. E aí a gente foi atrás do celular, cara, e a gente, a pessoa que tinha achado o celular falou assim, eu achei, se eu achei é meu. Entendi. E aí a gente ficava tentando negociar pelo telefone. Pô, cara, só devolve o celular. Ele, não, então tá bom, vem aqui. O cara ficou marcando com a gente em vários lugares diferentes, a gente indo, ele nunca tava. Até que um taxista perguntou o que estava acontecendo, a gente explicou. O taxista catou o telefone e a gente só entendia ele falando o nome de deuses. Porque Shiva, porque Kali, porque não sei o quê. Ele começou a falar, e aí o moleque devolveu o celular. Com medo das entidades. Total, com medo dos deuses. Então, ele ainda falou, os caras vão na embaixada, não sei o quê. Mas o que fez ele devolver... Foi a fé. Então, assim, eles têm uma coisa assim, não pega o que não é seu. Pô, a gente foi em cidades, assim, super pobres, né? A gente olhando e falando, pô, isso aqui é um lugar pobre. Você vai entrar num templo, você tem que largar o sapato lá fora. Então imagina, todo mundo saindo aqui do Brasil, de outros países, a gente indo junto pra Índia. Todo mundo com o sapato o tênis da Nike. Não queria deixar. A gente ficou 2 horas lá dentro, 3 horas dentro do templo. Quando a gente saía, ninguém tinha mexido nas coisas. Então isso é uma coisa que só indo lá a gente conhece. E o povo indiano, eles são muito simpáticos. São muito receptivos, muito calorosos, são muito brincalhões. Eles adoram brasileiro. Então, assim, eles têm uma coisa com o turista em geral que recebem bem, falam bem. Claro que eles querem vender, tem os caras que são chatos, que vão querer vender, como tem em qualquer lugar. Como tem aqui na 25 de março. Também. O cara vai ficar lá te oferecendo. Massageador nas suas costas. Nas suas costas e fazendo você comprar na marca. Tem um monte de lugar, tem. Porque ainda mais que um lugar mais pobre, é o turista que dá a renda dos caras. Mas, cara, você começa a conversar com os caras, cara, você se diverte. E assim, você aprende umas coisas, umas lições de vida. Eu fui num restaurante lá, que chama Sheroes, que seria Heroes mais She, né, de mulheres, que são mulheres que sofreram ataques por ácido. Nossa, então a pessoa joga ácido na mulher, e aí é pai, irmão, é muito pouco que isso acontece, mas ainda acontece lá. Cara, e você vai num restaurante desse, você começa a conversar com elas, porque o restaurante é todo delas, feito por elas, administrado por elas. As mulheres que sofreram esse ataque, elas têm uma organização que elas se defendem, se empregam. Cara, e você senta lá e você começa a conversar e ver as histórias delas, cara. É uma baita de uma lição de vida, assim. Sheroes, né? Isso. É muito, muito, muito bacana, assim. Você fica em Agra, fica perto de onde é o Taj Mahal. Então, cara, é o tipo de coisa que você pega, você vê o absurdo que é uma coisa dessa ainda acontecer, mas você vê como elas transformaram aquilo numa lição de vida a ponto delas terem hoje leis que protegem mais, que punem mais quem faz esse tipo de coisa por causa do que elas fizeram. É o tipo de coisa, cara, que você vai sentar na Índia, você vai conversar, elas vão te explicar, você vai se emocionar e vai viver uma história que você nunca imaginou viver na sua vida, cara. E também, esse é outro estereótipo que a gente tem, né? De que na Índia, por exemplo, a gente fala assim, muito por mim, assim, mas eu vejo que muita gente também comunga da mesma ideia, de que lá não existe lei pra mulherada, né? Que elas têm que apanhar, que elas têm que sofrer. Não é bem assim, né? Não. Tem sim. E cada vez mais isso vai avançando. Então, você vê que tem esse negócio de ácido, que era uma coisa comum, agora já é proibido vender. Que era fácil, o cara entrava o cara comprava em loja o ácido. E por que jogava nelas? Porque, sei lá, o cara... Então, o pai não queria ter uma filha mulher. Aí, sei lá, quando a menina tinha 8 anos de idade, já tava saco cheio de ter uma filha mulher, jogava ácido nela, de raiva. Ou um cara que dava em cima de uma mulher, a mulher não queria casar com ele, alguma coisa assim, o cara jogava ácido. Ou teve um caso de uma delas lá que tava me contando, que ela tava num festival, 2 caras passaram de moto e um cara jogou ácido na cara dela, do nada. Ai, que desgrama. E aí, hoje em dia eles prendem, mantém preso, hoje é proibido. Eles usavam ácido de bateria, essas coisas, hoje em dia é proibido. Então agora, o fato delas terem se posicionado fez com que as leis do país também mudassem. Então, essa coisa com relação às mulheres... Não sei se você viu, há um tempo atrás teve uma notícia de uma brasileira que sofreu abuso sexual lá na Índia. Cara, o governo rapidinho prendeu os caras e matou os caras. Matou? Pena de morte. Estupro lá é pena de morte. Lá tem pena de morte? Lá tem pena... Estupro é pena de morte. Pegou os caras rapidinho, virou notícia. Vai queimar o país. Pegou os caras rapidinho, eles resolveram o problema. Resolvemos, tá resolvido. Os caras foram presos. Aí acho que eram 9
caras, um negócio assim. Isso, eram vários, metade deles foram mortos lá porque cometeram mesmo o ato, os outros só ajudaram, foram presos, estão presos lá em prisão perpétua. Então eles se preocupam muito com essa imagem também. Isso tá mudando muito na Índia. Porque, é isso que você falou. Você foi pra lá, você viu, conversou com eles. A gente tem uma ideia que é passada pra gente, né? Total. Cara, a Índia, assim, é um dos lugares que eu nunca... Eu já pensei em ir pra Índia. A Madre Teresa de Calcutá era de lá, né? Isso, ela morava lá em Calcutá, isso. Ela uma tinha... cidade Você sabe indiana. a história dela? Ela tinha um hospital, alguma coisa assim, é uma espécie de uma congregação, um lugar onde ela ficava, junto com as outras freiras, não era só elas, outras madres também, em que eles cuidavam lá das pessoas pobres e tudo, ajudavam com comida e tudo. Mas ela construiu uma imagem muito grande lá, né? Ela é famosa até hoje lá por causa desse trabalho que ela fez. Eu tenho vontade de ir lá pra ver. Tem esse local ainda? Tem. Você não chegou a visitar? Não, lá não, porque não ficava na região que a gente estava visitando. A gente visita uma região grande lá na Índia, mas não chegou aí a Calcutá.